Hoje quero te convidar para uma série de 3 vídeos elaborados a partir da série Psicomotricidade por vários ângulos, onde eu falo sobre o tema psicomotricidade espiritualista e psicomotricidade científica. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu sou o professor Lino e antes de entrar a fundo no nosso tema de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Se você quer saber mais como atuar na prática com a psicomotricidade ou se aprimorar como profissional da educação física, profissional da saúde, da educação, como pedagoga ou terapeuta, é sobre isso que falamos. Também quero te convidar para acessar o nosso site Psicomotricidade Positiva. Lá você vai poder baixar material gratuitamente e também conhecer o nosso curso de psicomotricidade, como prescrever atividades psicomotoras. Então vamos lá ao nosso tema de hoje? O que esses conceitos alteram ou nos ajudam na nossa prática? Então vamos lá. Com esses princípios aqui da física moderna, eu vou citar só um aqui, para a gente poder estar refletindo sobre ele, que é o princípio da autorregulação. O que seria isso? Olha só que interessante. O conceito é o mesmo. O Jung fala de autorregulação psíquica, e ele dá esse nome aqui de compensação, que seria o ato e o efeito do estabelecimento na psique de uma situação de equilíbrio entre elementos diferentes e contrastantes entre si, tanto na força como no significado. Então, o que ele está falando aqui? A palavra-chave é o equilíbrio. Então, ele está olhando aqui para a psique como um sistema que tem um processo de autorregulação, que ele se compensa. Então, ele vai sempre buscando o equilíbrio. Então, o que nós temos aqui? Um indivíduo, né, nas duas representações que nós fizemos, com características positivas e negativas. Nós estamos representando aqui dessa maneira. Então, qual que seria o princípio da autorregulação? Conforme vai essa dinâmica aqui dos positivos e dos negativos vão pelos entrechoques provocados pela vivência, pelo contato com o mundo externo, pelo movimento corporal, pela psicomotricidade, eles vão o tempo todo, essa movimentação vai gerando entrechoques e vai gerando cada vez mais um momento de equilíbrio. Então, nós temos um desequilíbrio natural feito pelos entrechoques, pela modificação desse ambiente psíquico, e, ao mesmo tempo, quando há esse desequilíbrio, naturalmente o sistema vai buscar um novo ponto de equilíbrio, um pouquinho mais acima. Então, nós falamos assim que esse desenvolvimento é em ciclos em espiral. Por quê? Porque há um desequilíbrio e depois há um processo de reequilíbrio, mas ele não volta no mesmo ponto, porque senão a gente andaria em círculos, a gente nunca sairia do lugar. Então, é um processo de desequilíbrio e equilíbrio um pouco mais acima. Então, a gente vai passando por situações na vida, por exemplo, que parece que nós já passamos por isso antes. Nós passamos situações o tempo todo, na verdade, que agora, com a experiência que nós temos, nós agimos de forma diferente. Nós temos maior consciência de como funciona, porque nós já tivemos a nossa experiência, e agora nós agimos de uma forma diferente. Então, vai tendo sempre um reequilíbrio. Voltando aqui ainda, como que nós usamos isso aqui na nossa atividade? Por que nós chamamos de psicomotricidade positiva a teoria do nosso método, né? Esse nome aqui foi o nome que eu acabei batizando, a teoria do método que a gente desenvolveu, que é o método psicomotor vida pura. Por que é positivo? Porque normalmente, ou historicamente, acabou-se procurando saber quais são os aspectos negativos, para que, conhecendo os aspectos negativos, a gente pudesse tratá-los
e transformá-los em positivos. Então, essa uma visão mais tradicional. Qual que é a nossa visão? Se a psique é um sistema, e toda intervenção aqui vai gerar um desequilíbrio, quando nós fortalecemos o positivo, esse desequilíbrio vai haver também. Só que ele vai gerar um entrechoque aqui e muitos aspectos negativos, só pelo fortalecimento do positivo, eles vão sendo transformados. Muitos aspectos negativos vão sendo transformados na medida que nós potencializamos os positivos. Porque existe o desequilíbrio e esse reequilíbrio é feito num patamar maior. Então, por exemplo, quando nós incentivamos o nosso aluno a desenvolver o seu lado positivo, incentivando, elogiando, favorecendo que ele possa expressar o lado positivo dele, ele vai, por exemplo, melhorando a sua autoestima. E pode ser que tenha características, aspectos negativos que não contribuam com a autoestima boa. Seja, contribua com uma baixa autoestima, por exemplo. Na medida que a gente promove o aspecto positivo, esses aspectos negativos, eles vão diminuindo e vai melhorando a autoestima do aluno. Um outro aspecto também, quando a gente mostra que o aluno é capaz. Então, quando a gente vai mostrando passo a passo, com delicadeza, com sutileza dentro do nosso método, mostrando para ele que ele não era capaz, ele se achava não capaz. E daí nós mostramos para ele que ele é capaz e ele toma consciência que antes ele achava que não era e agora ele é capaz, isso gera uma melhora na autoestima. Isso gera maior confiança em si mesmo, uma coragem em si mesmo em tentar fazer de outras coisas que ele imaginava que ele também não seria capaz. E assim ele vai crescendo, ele vai fortalecendo os positivos e vai transformando os negativos. Por isso que a psicomotricidade positiva, de fomentar aspectos positivos do indivíduo, porque isso aqui é um sistema, e esse sistema vai se reequilibrar num patamar superior, na medida que a gente estimula os aspectos positivos. Mas não só do indivíduo, o indivíduo como nós estamos falando ali mais da psique, né, com o nosso foco, sem perder de vista o indivíduo como um todo, a totalidade. Mas a gente, a nível pedagógico, a nível didático, a gente está focado na psique. Mas também a nível social. Então, o que a gente percebeu? Que, muitas vezes, a nossa intervenção, ela só gera desequilíbrio. Muitas vezes. Então, se a gente observar e ficar pronto para amparar, para intervir somente naqueles momentos que há necessidade, o próprio sistema se equilibra. Então, se nós temos uma classe com vários alunos, nós não precisamos o tempo todo ficar intervindo. Se nós tivermos paciência e de ficarmos observando sem e conter aquela impulsividade do professor de ir lá interferir, porque ele muitas vezes nós temos em mente que nós precisamos manter a ordem, que se a gente deixar acontecer daquela forma, nós vamos perder o comando, nós vamos perder a autoridade, que vai virar uma bagunça, e de repente nada disso acontece. Então eu comecei a observar isso, que alunos, por exemplo, que tinha um ou outro aluno que provocava um desequilíbrio no sistema, classe de alunos, se eu ficasse só observando, em muitos momentos, os outros alunos davam um jeito e buscavam um equilíbrio do sistema. Eles mesmos davam a solução. Eu não precisava intervir. Então, eu fui observando isso aos poucos e fui me retirando cada vez mais, me resguardando para intervir somente no momento que eu achasse imprescindível. Então, eu vi muitas situações que
eu até senti um impulso de intervir, mas segurei e a coisa se resolveu. O sistema se autorregulou. Recentemente eu tive numa situação muito interessante. Eu estava, esse jeito, né, com essa, levando em consideração o princípio da autorregulação social, do grupo, da classe, eu fui cada vez mais fazendo dessa forma. Então começou a fazer parte de mim ser assim, atuar assim. E outro dia eu estava numa instituição educacional, numa ONG, e estava lá uma turma e passou a coordenadora. E a coordenadora olhou, tinha um aluno que não estava fazendo nada, estava tranquilo. E ela foi lá, deu uma bronca no aluno. E eu estava observando, eu falei, não, que interessante, né? Que curioso, mas estava tudo bem? O que ela foi lá, deu uma bronca no aluno? Aí fui calmamente perto da professora e perguntei, conversei uma coisa ou outra com ela, eu falei, escuta, e aquele aluno lá, você já deu uma chamada nele, né? Ela falou assim, porque eu sei como que ele é. Então, eu conheço a fera, sei que ele vai fazer alguma coisa. Então, daí a gente começa a extrapolar, além de a gente não considerar o princípio da autorregulação, a gente está se antecipando a uma ideia, a um fantasma, literalmente, que poderá acontecer, e daí nós vamos lá, intervimos, e nós acabamos gerando um desequilíbrio ruim no sistema, né? E depois isso acaba gerando um estresse danado. Então, é muito interessante isso aqui, porque na prática, nós vamos até nos poupando, nós vamos evitando muito estresse, se a gente observar, deixar o sistema se autorregular. É lógico que em situações mais contundentes a gente vai ter que intervir, mas essas situações, se a gente tiver coragem de experimentar isso na prática, nós vamos ver que elas são muito menores do que nós imaginamos. E isso vai gerar para o professor muito menos estresse. Vamos terminar essa parte aqui falando aqui uma frase do Jung, famosa, muito interessante, e que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Que ele fala o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olha só que interessante. Nós precisamos ter uma visão equilibrada, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Mas olha que ele fala aqui, quem olha para fora sonha. Então, se nós olhamos só para fora, nosso foco de atenção só para fora, a gente está consumido pelo dia a dia, pelo trabalho, ter que ganhar dinheiro, ter que sobreviver, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo outro, e celular, e uma série de coisas, nós estamos conectados na Matrix, né? Que alguns chamam assim, né? De Matrix. Nós estamos conscientes de nós mesmos. Isso é extremamente grave. Se a gente for olhar um olhar mais criterioso, nós vamos ver que muitas das pessoas estão vivendo, passam quase sua vida inteira quase que sem consciência, como se fosse um monte de zumbis caminhando pela vida, e daí pode cair né, uma situação de chegar no final da vida e olhar para trás e falar, nossa, mas o que eu fiz mesmo, né? Qual o desenvolvimento, o meu desenvolvimento na minha vida, e fazer essa avaliação aí, e talvez perceba que olhou tanto para fora que nem percebeu a si mesmo. Então, é extremamente interessante e bom para uma reflexão essa frase aqui do Jung. Agora quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.